Glória a Deus. Essa é uma noite especial, amém? Vamos ler todos juntos, Isaías 54, 2 e 3. 1, 2, 3. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Ele é Deus poderoso neste lugar. Não há ninguém como o nosso Deus, amém? Essa é uma noite especial. Essa é uma noite especial, porque vidas morrerão para si mesmas, para si próprias, e nascerão para viver uma vida em Jesus, amém? Isso é motivo de festa, isso é motivo de alegria, porque nós fomos verdadeiramente encontrados pelo Deus poderoso, amém? Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porém a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
quer beber da fonte. Aleluia. Vamos continuar adorando. Aleluia. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti.
Continue adorando o nome dele, porque nós servimos a um Deus que está vivo, aleluia. Ele está vivo, está aqui, amém? Nós te louvamos, Jesus. O pão ele partiu, os pés ele lavou, o rei que decidiu servir o
Jesus está vivo, aleluia. Ele é fiel, Ele é bom. Nós vamos cantar agora uma canção que fala sobre perdão. Fala sobre uma mulher que tinha muitos pecados. Fala sobre uma mulher que não vivia uma vida correta. Mas esse texto também fala sobre o quão maravilhosa é a graça de Jesus quando ela encontra um pecador, quando ela encontra uma pecadora. E nós estamos aqui e fomos encontrados pelo Senhor. Eu não sei como você chegou até este lugar. Se você chegou aqui até esta Santa Ceia pensando assim: eu até vou no culto, mas não vou participar da ceia porque eu não sou digno. Eu não sei se você chegou até aqui pensando assim: eu já errei tanto, o Senhor Ele é tão maravilhoso para mim, mas eu já errei tanto que eu não sou digna da presença dEle. Mas o Senhor, através desta canção, liberará perdão sobre você. Não importa como você chegou aqui, o que importa é que chegando neste lugar, você sairá diferente. Você pode ter chegado aqui com inúmeras falhas, erros e pecados, mas neste lugar, a limpeza, neste lugar, a salvação, neste lugar há perdão, amém? Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou.
mesmo assim me amou. Com a frase atire a pé, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Aplauda, Senhor, a maravilhosa graça de Jesus nos alcançou, nos perdoou, nos limpou, aleluia. Aleluia. Tome seu assento. Que presença gloriosa aqui neste lugar. Não há espaço para mais nada. Ele preencheu o vazio que existia em cada um de nós. A nossa vida foi transformada e agora somos morada dele. Coisa linda estarmos aqui na segunda celebração, a primeira pela manhã, ceia do Senhor, e agora celebração, ceia e batismo. Muito bom estar aqui. Mas antes, vamos ouvir os avisos da semana? Pai CCNV, eu sou a Ohana e hoje eu estou aqui para te dar os avisos da semana. Segunda-feira, às 20 horas, nós temos um pequeno grupo lá na Barbearia Barbosa. Ele fica em frente ao bombeiro da Martim Francisco. Terça-feira, às 8 horas, nós também temos aqui o ITE, nosso Instituto Teológico Eclésia. Se você tem curiosidade em saber como que funciona, venha fazer uma aula experimental. Na quarta-feira pela manhã, às 8 horas, nós temos o PNL Face a Face com Deus, um momento de oração e intercessão. Quinta-feira, Quinta Dunamis às 8 da noite e a abertura da nossa série Batalhas Espirituais. Na sexta-feira tá um dia um pouquinho cheio, então preste um pouquinho de atenção. Às 19h45 nós temos o Além do Futebol lá na quadra do Zanon. Às 20 horas, aqui na igreja, nós teremos Mulheres em Novidade, liberado para meninas acima de 15 anos. E, simultaneamente, na casa de algum adolescente, nós teremos o Ramping House. E para você saber informações sobre este evento, procure os líderes Alan e Leandro. No sábado, às 14h30, nós teremos aqui a roda de conversa do Departamento de Inclusão, a I'm Inside. No domingo, às 10 e 18 horas, nós temos o nosso Domingo em Novidade e após o culto da manhã, nós teremos o nosso Bazar CCNV. Agora que já falamos dos avisos da semana, tenho algumas datas importantes para você gravar. Até o dia 17/4, nós estaremos fazendo as arrecadações para a nossa Páscoa Solidária. Então, se você deseja contribuir, traga uma caixa de bombom e deixe aqui no altar. Além disso, no dia 20 de junho, 20/6, nós teremos o nosso jantar de casais e as vagas já estão encerrando. Então corre, procura Patrícia ou Edmar e garanta a sua vaga do mozão, hein? Mas antes de encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você segue a nossa igreja no Instagram? Se você ainda não segue, pegue seu celular agora e procure CCNVSP para ficar conectado e por dentro de tudo. Deus te abençoe. Abençoe. Aplauda Jesus. Bastante atividade, né? Não dá para ficar parado aqui na CCNV. Nós adoramos Jesus de segunda a segunda. E essa é a nossa alegria. Eu quero conhecer você que está celebrando conosco nesta noite pela sua primeira vez. Dê um sinal com a sua mão para a gente conhecer você. Você que está aqui na CCNV pela primeira vez celebrando conosco. Alguém desse lado? Um sinalzinho com a mão. Desse lado aqui. 1, 2, 3. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Desse lado aqui tem alguém celebrando conosco, primeira vez? Espera aí, meu Deus do céu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, nossa, essa fileira inteira aqui, ó. Meu Jesus, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Aqui é a casa do Pai. Desse lado ali eu vi um jovem levantando a mão. Mais alguém aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Lá no fundo, mais 1, 2, 3. Meu Deus do céu, acho que passamos aqui dos 25 visitantes hoje, né? O pessoal do check-in, depois aí, fiquem atentos aí para que ninguém saia daqui sem uma lembrancinha da CNV. Você que chega aqui pela primeira vez, você sai daqui com uma lembrancinha, né? Para você lembrar da gente. Então depois aí, precisa que peça para ficar com a mão levantada, pastor Paulo?
para não esquecer ninguém, não pode ficar ninguém sem receber uma lembrancinha aqui da CCNV. Levanta a mão quem não recebeu uma lembrancinha da CCNV. Isso. Você tem que sair daqui com a nossa lembrança, a nossa alegria. Além de você estar aqui pela primeira vez, é que você volte mais vezes. Essa é a nossa alegria. Tem mais gente recebendo aqui a sua lembrancinha. Enquanto tem mais um aqui, tem mais um jovem aqui desse lado, tá bom? Enquanto isso, eu quero aqui externar a gratidão em nome da CCNV por vocês escolherem este lugar para celebrarem ao seu Deus, ao nosso Deus. Que você se sinta família, se sinta à vontade e saiba de uma coisa: apresentamos apenas uma vez. Se você retornar, é porque você gostou e nós entendemos que você já é parte da família, já faz parte da família CCNV. Como foram muitos visitantes, tem alguém que ainda não recebeu a sua lembrancinha? Casal lindo aqui na frente, está chegando até vocês. Mais uma irmã aqui. Não? Foram buscar? Então eu vou dar sequência, tá? Depois, não esqueçam, senão cobre. Fala assim: eu não recebi minha lembrancinha. Aplauda Jesus pela vida dos visitantes. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Eu quero falar sobre um projeto que nós estamos vivendo aqui na CCNV já há mais de 2 anos, né? Esse projeto se chama Casa na Rocha. É um projeto que nasceu no coração de Deus primeiramente. Ele deu um flash no coração dos nossos pastores e nossos pastores estendeu para toda a igreja. E esse projeto é a futura aquisição da nossa casa própria, do nosso templo próprio, ou até mesmo este lugar. Esse projeto consiste em você doar um dia do seu salário por mês, e assim nós vamos pagando o nosso consórcio, que já estamos há mais de 2 anos no nosso consórcio, tudo em dia. Deus tem abençoado grandemente, mas eu quero convidar você para ser participante desse projeto. Porque quanto mais pessoas ficarem engajadas nesse projeto, mais rapidamente teremos a nossa sede, a nossa igreja própria. E todas as vezes que eu subo aqui, eu costumo falar, né? Que se Deus nos der mais gás, a gente vai chegar até lá na esquina. Né, irmãos? Já temos aqui o templo, temos aqui o espaço Kids, né? Onde temos as nossas salas de aulas, espaço muito lindo, cantina. Depois vocês, nossos visitantes, vão até ali, suba nas salas, veja o que Deus está fazendo aqui na CCNV. É muito bom compartilhar com você o que Deus tem feito através da vida de cada um dos que contribuem no Casa na Rocha. Não esqueçam, projeto Casa na Rocha. E agora, o momento da nossa alegria, que se chama generosidade. Esse é o momento que nós celebramos aqui na igreja, porque nós entendemos que se nós temos para dizimar, se nós temos para ofertar, é porque o Senhor nos abençoou primeiro. Sempre dizemos à igreja: não faça por peso, não faça se for fazer falta, não oferte se isso vai trazer tristeza no seu coração, porque eu dei oferta e agora ficou isso, ficou aquilo para trás. Não, nós entendemos que se ofertamos e dizimamos, é porque o Senhor nos abençoou primeiro, e o Senhor sempre faz abundantemente mais do que pedimos ou mesmo pensamos. Então esse é o momento de você devolver os seus dízimos, que está sendo muito bem aproveitado aqui nos trabalhos da igreja, de você trazer a sua oferta, fazer as suas ofertas alçadas, suas doações. Esse é o momento do ofertório. E eu quero dizer para você que se você vai fazê-lo no débito ou no crédito, dê um sinalzinho com a sua mão, nossos voluntários vão até você. Se você vai fazer no Pix, né, está aí na tela o Pix do Casa da Rocha, financeiro ccnv@gmail.com, e também o Pix dos dízimos e ofertas, que é o celular oficial da igreja. Se vai fazer em espécie, envelopes estão nos encostos das cadeiras. Hoje é noite de ceia, então o que nós pedimos? Traga o seu envelope e deposite aqui no altar. Hoje
motivo do batismo, o batistério aqui, não colocamos o gasofilácio. Traga suas ofertas, deposite no altar e saiba de uma coisa: você semeia lá na eternidade. Quando vem chuva de bênção de Deus, é chuva de prosperidade, multiplicação, crescimento, porque Deus sempre faz com muita generosidade para as nossas vidas. Se você pode, coloque a mão no seu envelope, eu coloco a mão no seu coração, que eu quero abençoar a sua vida. Senhor, iremos dizimar, iremos ofertar na tua casa, contribuir com o projeto Casa na Rocha, trazer no altar os nossos envelopes, as nossas ofertas alçadas, pagar os nossos votos, mas entendemos, Pai, que em tudo o Senhor tem nos suprido. Senhor, tem dado, eu creio, além do que merecemos, mas não tem deixado faltar, Senhor, o suficiente para o nosso dia a dia, para o nosso café da manhã, almoço, para nos vestir, nos calçar, para colocar, Senhor Jesus, o combustível no nosso carro. E ainda assim temos o prazer, e é por isso que celebramos, gritando, assobiando, aplaudindo, dizendo que o Senhor é um Deus de generosidade. Pai, te louvamos pela vida de cada ofertante, de cada mantenedor desse ministério, Pai, porque a oferta e os dízimos, as contribuições, têm suprido as necessidades dessa igreja, e nós podemos dizer, como o nosso pastor sempre diz: de nada temos falta, de nada temos falta. E é por isso, Pai, que eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs que vão ofertar e dizimar em nome de Jesus. Venha à frente depositar. Ministério de Louvor, CCNV Music. Graça e paz, CCNV. Boa noite a todos. Que Deus continue abençoando a sua vida hoje aqui. Como já foi dito, é o nosso segundo culto desse domingo. Já tivemos o privilégio, a honra, a oportunidade de servir a Deus nessa manhã aqui. E louvamos a Deus por ter você agora conosco. Vocês que são membros da igreja, vocês que vieram conhecer a igreja, vocês que vieram prestigiar um ente querido, que vai descer as águas, que vai se batizar. Nós queremos louvar a Deus pela tua vida. É honra para nós ter vocês aqui. Todas as pessoas que nos visitam, façam daqui o seu refúgio, façam daqui a sua casa. A CCNV, Comunidade Cristã Novidade de Vida, está aqui para servir pessoas. Nós estamos aqui para isso, porque nós entendemos que quem serve tem a natureza de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não veio, ele dizendo: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Então, se nós queremos nos parecer um pouco mais com ele, nós também temos que servir. E isso está dentro da visão desta igreja, que é discipular, amar, aperfeiçoar e enviar. A nossa missão aqui é transformar vidas. Aí alguém pode dizer: mas ninguém muda ninguém. É verdade, mas quem está em nós nos transformou e pode transformar outras vidas também. Então nós estamos aqui para isso, para influenciar vidas, ok? E eu quero convidar você a fazer parte do nosso time aqui, amém? Faça daqui a sua casa, faça daqui o seu refúgio. Muitas pessoas têm vindo para cá e
São pessoas com histórias de vida diferentes. Todos que estão aqui, com raras exceções, tá? Não vou generalizar, mas com raras exceções, a maioria chegou aqui arrebentado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João ele falou que ele é a porta. Mas Jesus é a porta que normalmente nós só vamos procurá-la e bater nela depois que batemos em todas as outras. Quando não tem mais jeito, a gente vai até Jesus. E quando vamos até Jesus, esta porta, nós encontramos a porta aberta e do outro lado encontramos boas pastagens. Então Jesus, ele quer abençoar a sua vida. Por isso que você veio aqui hoje. Jesus usou um meio de você vir aqui para ver o batismo, para cultuar, para alcançar a tua vida, para te abençoar. Amém? Eu quero convidar a igreja, a CCNV, a aplaudir a Deus pela vida de todos os nossos visitantes. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós recebemos 22 novos membros aqui na igreja. Tá? Muita gente que está aqui agora não esteve de manhã. Então de manhã nós recebemos 22 novos membros que passaram a fazer parte do nosso ministério. Vieram de outras igrejas, mas já eram servos de Deus. Tá? Não vieram fazer parte da igreja, vieram fazer parte do nosso ministério. Já eram da igreja, de algum outro lugar, tá? E à noite nós queremos e vamos, né? Receber aqui mais 6 pessoas, tá? Eu quero convidar essas pessoas a vir aqui. Eu creio que ficará 6 pessoas cabem aqui atrás de mim, entre nós dois aqui, né? Cabe, né? Então tá bom. Eu quero convidar aqui à frente a Adriana Almeida. Adriana Almeida, corre. E o Rodrigo Salles Pando, que é o seu mozão, né? Glória a Deus. Isso, pode vir para cá? Fica aqui atrás de mim, por favor. Eu quero convidar também a Samara Silva, a Eliane Santos Ribeiro Navalon, André Renato Santos, subam aqui. Isso. Combinar o quê? Combinar comigo? Tênis bonito, rapaz. Eu elogiei o tênis e ele falou: combinar com o senhor. Glória a Deus. Quero chamar aqui também a Clarice Rufo Gandolfi, mais conhecida como sogra do pastor. Minha sogra. O presente que ela me deu está aí, ó. Glória a Deus. Aí já vem a sogra e o presente junto. Glória a Deus. Gente, estamos muito felizes, né? Com o que Deus tem feito. Eu tenho o costume de falar aqui na igreja, irmão, para a gente nunca achar que somos a última bolacha do pacote, né? Não somos e nunca não queremos ser, tá? Quem dá crescimento para a igreja é Deus. Amém? Louvor maravilhoso, recepção, tudo é muito bonito, tá bom? Eu procuro fazer o melhor, mas a gente sabe que quem dá crescimento para a igreja é Deus. Somos nós, tá? Então eu quero dar um bem-vindo, né? A esses 6 ilustres irmãos aqui, se tornam membros hoje desse ministério. E eu, em sinal de recebimento, eu quero pedir para que você, mas dê aquele aplauso de tremer o céu. Amém? Glória a Deus. Bem-vinda.
Bem-vinda. Bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí sim, irmã. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Agora vocês não vão mais embora nunca. Depois de uma recepção dessa, Deus abençoe, sejam bem-vindos. O próximo passo agora, estudar, fazer o curso de voluntariado e servir. Amém? Envolvam-se na igreja. Envolvam-se, não fica parado. Amém? Fica parado, dá desânimo, começa a pensar bobagem. Tá bom? Sirva, tá bom? Deus chamou vocês para servir, tá? Louvor, faz o teste, se passar, vem cantar, músico, mídia, sabe? Departamento infantil, é onde a gente mais precisa hoje. Departamento, nós precisamos de pelo menos mais 30 professores para atender a demanda. 30. Nós temos 40, 50 aí? 52 professores nós temos. Infantis, nós precisamos de mais 30. Ok? Tem professor lá, tem professor ali, tem professor aqui, tem professor aqui, tá? Nós contamos com vocês. Amém? Se doar, tá bom? Porque lá fora o negócio está feio. Mas a gente quer criar nossos filhos no caminho do Senhor, mostrando a verdade, até ele poder decidir por ele. Amém, gente? Tá? Que Deus abençoe, viu? Obrigado. Pode voltar para o lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês vão ficar aqui hoje comigo um pedacinho, tá? Vocês estão chique demais hoje, tudo bonito aqui. Ó. Glória a Deus. Gente, vamos partir para o batismo, né? Sem muita enrolação. Amém? Para quem nos visita no culto de ceia, que é hoje, o primeiro domingo de cada mês, nós não temos mensagem, nós não temos pregação, ok? Porque nós deixamos esse domingo exclusivo para louvor e adoração a Deus. Entendendo que é o primeiro domingo do mês, nós entregamos esse domingo como primícia a Deus. Ok? Só louvor, adoração, fazemos já o batismo, tudo isso é louvor a Deus. Tá? Então nesse domingo nós não temos pregação nem de manhã e nem à noite. Porque nós também vamos cear já. Aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, já entregaram a vida a Cristo, têm conhecimento do que é a palavra de Deus, eles vão cear. Ok? Mesmo que você é de outro ministério, mas se você tem consciência de que entregou a vida a Cristo, está firme com Jesus, você pode cear conosco, tá bom? Pastor, eu não tenho ainda, eu não sei como significa isso. Faça o mais rápido possível. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, porque Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer te abençoar. Faz sentido para você? Que bom, maravilha. Eu quero convidar aqui à frente todos os futuros, os candidatos, né? Aqui à frente, ó, aqui em cima, ao batismo. Subam aqui. Glória a Deus. Glórias a Deus. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês têm que responder para até lá no fundo eles ouvirem. Ok? Tá bom? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Bíblia na mão, daqui do meio. Alexandre, por favor. Isso, Bíblia aberta. Amém. Cada pergunta que eu for fazer, vocês respondem em voz alta, todos juntos, tá joia? Assim eu não preciso ficar perguntando de um em um, porque a gente vai entender que vocês compreenderam e vida que segue. Amém? Vocês prometem ser fiel ao Senhor e à sua palavra enquanto vocês viverem? Sim. Amém. Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou para salvar vocês? Sim. Amém. Pronto, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, a igreja cristã evangélica, na sua grande maioria, ela não batiza criança. Eu acho importante citar isso aqui hoje. E também nos momentos em que apresentamos crianças ao Senhor. Amém? Existem alguns textos na Bíblia, e a hermenêutica bíblica, ela ensina, não só a bíblica, né?
mas a hermenêutica em geral, mas no meu caso aqui a bíblica, ela ensina que um texto ele não pode se tornar doutrina sem que haja pelo menos algumas referências, outros textos para corroborar com aquela ideia. Amém? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15 e 16, a Bíblia diz assim, Jesus disse, tá? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, quem diga assim, quem crer e for batizado, será salvo. Então entenda, o batismo é ordenança, não é orientação, ok? O ato do batismo, ele não salva, o ato do batismo não cura, mas alguém pode ser curado. O ato do batismo não liberta ninguém do vício, mas pode ser liberto caso esteja batizando com algum vício, porque a gente pergunta, tá? O ato do batismo, ele não muda a vida de ninguém no sentido material, mas ele pode mudar, mas não é esse o intuito. O intuito de se batizar é cumprir as escrituras, amém? Então Jesus disse, aquele que crer, então o que salva é crer, e crer em quem? Em Jesus. Não é pastor que salva, não é igreja, não é padre, não é bispo, não é papa, não, nenhum. Quem salva é Jesus, amém? Então perceba que Jesus diz, aquele que crer, e a consequência do crer é o ato do batismo, será salvo. Mateus 28, 19 e 20, é outra recomendação que corrobora com essa ideia de Jesus. Ele fala, portanto, ide às nações, ensinando-as a pregar, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então perceba que Jesus em Marcos 16, 15, ele fala, para ir pregar e quem crer e for batizado será salvo. Em Mateus 28, 19 e 20, ele diz, ide portanto ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos o que em primeiro lugar? Que o batismo é uma ordenança, não é pedido. Eu não tenho que esperar um anjo descer do céu para falar assim, ó, você tem que se batizar, não. É obediência, é uma decisão pública. Eles um dia decidiram servir a Jesus, vindo aqui à frente ou não, isso não muda nada. Mas depois que eles decidiram no coração servir a Cristo, o próximo passo é justamente esse, uma confissão pública. Tem parentes, conhecidos, o culto é ao vivo, tá? Então tem gente no mundo todo essa hora, vendo vocês aqui, uma confissão pública daquilo que intimamente vocês já decidiram, ok? Vocês estão dizendo para todo mundo que está aqui, para as potestades espirituais, eu decidi servir a Jesus. Tá? Então, por que nós insistimos em afirmar e deixar bem claro? Porque de repente alguém não tem uma concepção correta do que é o batismo. Tá ok? Por que não batizamos criança? Porque Jesus disse de forma clara, em qualquer Bíblia católica, a Bíblia protestante, tá? Tá lá. Quem crer e for batizado, uma criança não tem condição de crer. E de ensinar as nações, uma criança não é ensinável ainda até uma certa idade. Ela não é responsável, embora tenha pecado, mas não tem consciência do pecado. Ok? Porque todos nós nascemos debaixo do pecado. Então nós não batizamos criança, nós temos que aguardar a pessoa decidir por si mesma. Por si mesma. Ok? Antigamente as crianças de 14 anos ainda eram extremamente ingênuas. Hoje em dia não vai demorar muito. A criança, em vez do médico bater no bumbum para ele chorar, ele já vai bater no bumbum e a criança vai pedir, empresta o iPhone. Porque eu me lembro, há tempos atrás, a criança nascia e demorava alguns dias para abrir os olhos. Eu tenho só 54. Tá? Hoje em dia não precisa nada disso. A criança já nasce, né? Não precisa mais bater no bumbum, já nasce cantando. Então as coisas estão muito aceleradas. Tá? E o que significa no mundo espiritual o ato do batismo? O batismo significa morte para a velha vida e renascimento para uma nova vida. Dá para colocar um texto na tela para mim de Colossenses 1,13? Não dá? Então se não der, não tem problema. Não quero atrapalhar a mídia não. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Tá? Esse texto vai dizer que Deus, Ele nos transportou
do império das trevas para o seu glorioso reino de luz. Então, o que significa o ato do batismo de afundar? Porque batismo não tem o significado, ok? A palavra batismo vem do texto original, baptisma, que significa literalmente afundar em águas. Não é água na testa, não é espirrar. Batismo significa afundar em águas. Esse é o sentido literal. Então, quando se entende o quê? Olha ali o texto, ó. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deixa na tela só um minutinho, ok? O que isso quer dizer? Enquanto nós estamos no império das trevas, nós não estamos inseridos no reino, ok? Quando nós queremos nos tornar herdeiros, ok? Numa monarquia, é um desejo utópico. Por quê? Porque ninguém se torna herdeiro numa monarquia. Para ser herdeiro numa monarquia, reino, qual é o requisito? Nascer na família real. Sabe? Então, quando nós não temos a Cristo, nós não fazemos parte da família real, biblicamente falando. Ok? Nós estamos no império. E império normalmente é conquistado com derramamento de sangue. Mas quando nós entregamos a vida a Cristo, tá? Nós estamos sendo levados, transportados para o reino, ok? Do Filho do seu amor, de Cristo. Então, quando nós mergulhamos na água, nós estamos sendo sepultados para o império. Automaticamente, quando somos, sabe, imergidos da água, nós estamos nascendo para o reino. Quando eu morro para o império e agora passei a nascer para o reino, eu estou automaticamente, espiritualmente, ok? Sendo apresentado como participante do reino, herdeiro de Cristo. Amém? Então, espiritualmente o batismo é isso. Morre para o império e nasce como herdeiro para o reino. Glória a Deus. E é isso que vai acontecer com eles aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Eu vou ter o privilégio de batizar 1, 2, 3, 4. Depois eu quero passar para o pastor Reginaldo e para o pastor Márcio, representando o ministério e o outro representando o Chequim, que cuidou deles, ensinou o dia de ontem. Foi bom? Foi. Amém? Cuidou, ensinou, coisa linda, né? Trabalho nota 1000, tá certo? Vocês já fizeram a confissão aqui. Lá embaixo eu só vou reafirmar e vou batizar vocês. Amém? Feliz? Muito. Glória a Deus. Glória. Gente, ninguém precisa se levantar, tirar foto. Que hora que vai estar isso aqui disponível? Amanhã no máximo, tá? Vai ser enviado nos grupos que vocês estão também. Depois vai para o Instagram, Facebook não, né? Também. Vocês podem pegar a foto que vocês quiserem. Então não precisa se preocupar, tá bom? De ficar aqui, que aí atrapalha quem está atrás, não é? Tá bom? E estar lá também. Amém, gente? Pastora, vem ajudar aqui, por favor. Glória a Deus. Meu microfone. Ah, tá? Tá bom. Obrigado. Dá um pouquinho primeiro. Miguel. Gabriel. Glória a Deus. Fica você aqui. Eu sou maior. Glória a Deus. Água morna, olha. Antigamente não tinha nada disso. Glórias a Deus. Pode sentar bem na beiradinha. Isso. Água quente, gente, olha. Privilégio, né?
Gabriel, segundo a tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espera aí. Glória a Deus. Na beiradinha. Isso. Glória a Deus. Hélio, diante da sua confissão pública, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Kelly. Senta bem na beiradinha, bem na pontinha. Tranquilo, é só descer e voltar, tá? Glória a Deus. Kelly, diante da sua confissão pública, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Alexandre. Pode vir para a beiradinha. Você é graúdo, né? Alexandre, diante da tua confissão pública, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Pastor Reginaldo, venham dar continuidade aqui. Glória a Deus. Pode ir, pastor. Pode ajudar aqui. Segura aqui, tá balançando. Isso aí. Eu vou enxugar ali.
diante da tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Yasmin, diante da tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guilherme, diante da tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós resolvemos tirar aqui agora porque ele deu uma balançada. Eu fiquei com medo de tombar aí. Alguma coisa aconteceu na roda. Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Pela compreensão de levantar aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a seguir. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cear nesse momento, tá? E alguém pode perguntar o que é a ceia? A ceia é a segunda ordenança do Novo Testamento. A primeira ordenança do Novo Testamento é o batismo. E a segunda ordenança, que é um mandamento do Novo Testamento, é justamente a ceia, tá? Para quem é a ceia? Para todos aqueles que entregaram a vida a Cristo e discernem o corpo do Senhor. O texto diz que já há muitos fracos e doentes. Por quê? Porque eles não discernem o corpo do Senhor. Ok? Tem gente que não compreende esse termo, discernir o corpo do Senhor. O corpo do Senhor hoje é a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O que é não discernir o corpo do Senhor? É você não saber se você tomou uma decisão de servir a Cristo de verdade ou não. É você estar na igreja, mas não ser igreja. É você servir a Deus sem conhecer a Deus. É você não ter a compreensão do que é de fato fazer parte da igreja de Cristo. Não discernir o corpo é você vir à igreja simplesmente porque é domingo, é mais um dia. É você cantar simplesmente porque estão cantando, você canta também. É simplesmente falar, não, eu não posso faltar porque o pastor vai ficar chateado. Não, isso não é discernir o corpo. Discernir o corpo de Cristo, que a Bíblia fala, é você ter consciência do seu ato, da sua importância. É você saber o porquê você está aqui. É você ter consciência de que você só merecia, como eu, o inferno, condenação. Porque o ser humano, ele já nasce com uma natureza má. Só Deus pode mudar a nossa vida, só Jesus. E foi isso que Ele fez. Então, quando nós nos julgamos, nós chegamos à conclusão de que não somos dignos de participar. Eu não sou digno de estar aqui. Você não é digno de estar aqui. Mas por que nós estamos aqui? Porque Ele nos amou primeiro. Ele fez isso por nós. O apóstolo Paulo diz que a capacidade dele vinha de Deus. É a mesma coisa a gente. Se fazemos, se pensamos, se efetuamos, se agimos, planejamos, tudo isso é dom de Deus. Se temos uma família, não é porque você é bonitão, você é bonitona, beleza passa. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Você, marido, Deus te emprestou uma companheira por alguns anos. Ou você vai ou ela vai. O filho do rei Davi, Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Quando ele escreve o livro de Cantares, ele está no final da sua vida. O livro de Eclesiastes, que significa pregador, ele está no final da vida. Quando ele escreve o livro de Cântico dos Cânticos, ele é jovem, apaixonado por uma mulher de uma outra terra. Escreve coisas românticas, representando o noivo, que é Jesus, com a noiva, essa mulher que representava a igreja. Quando ele escreve Provérbios, ele está no auge da sua maturidade. Sábio, rei poderoso. E nesse período, mesmo com toda essa sabedoria, ele se perdeu. Ele juntou para si 700 mulheres, todas elas de cunho político, para trazer recursos para o reino de Israel. E 300 concubinas, ou seja, prostitutas de luxo,
para satisfazer os seus desejos. Mas quando ele está velho, à beira da morte, ele escreve Eclesiastes. E no final de Eclesiastes capítulo 12, ele vai dizer que de tudo que tem debaixo do sol, tudo é vaidade. Ele percebeu, riquezas, mulheres, fama, tudo é vaidade. Pastor, o que é vaidade? Uma das definições profundas de vaidade é bola de sabão. Ela é multicores por fora, mas se você furar, não tem nada dentro dela. Tá? E por que eu estou citando isso? Para você entender que nada neste mundo vai satisfazer a tua alma se aí dentro não estiver morando alguém chamado Jesus. Riquezas, fama, posição, estudo, formação. Gente, estude, estude, estude. Você nunca deve parar de estudar. Nunca, não pare de estudar nunca. Mas não pense que isso vai preencher a tua alma. A única coisa que vai preencher a tua alma é Jesus. Só Jesus. Então, se você tem esse entendimento, falou, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, habita em mim, muda a minha história. Se você entregou o seu coração a Ele, de fato, e você se tornou íntimo dEle, porque quem é íntimo conversa. E o que é orar? É falar com Deus. Então quem é íntimo de Deus e fala, não, eu já fiz, eu já tenho Jesus no coração, conversa com Ele. E Ele conversa contigo. Mas eu não ouço a voz de Jesus. Eu ouço. Eu já ouvi aqui Jesus falando comigo através do louvor. Você ouve Jesus falando através, sabe, do sentimento, não emoção. Primeiro é razão, depois emoção. Tá? Porque o que você sente hoje, amanhã você não sente. Mas quando você sabe uma coisa hoje, amanhã ela não muda, é a mesma coisa. Então crer primeiro é pensar. Crer é pensar. Tá? Agora que Deus age no nosso espírito, isso é inegável. Então se você não fez isso ainda, você pode fazer hoje. E convidar Ele e falar, Senhor, eu sou uma casa de portas abertas, entra em mim e faz morada. O vazio da sua alma vai embora, a depressão, a angústia, amém? O mal que às vezes não deixa você dormir, você fazer, realizar, operar, não, tudo isso vai embora. Porque alguém excelente, pleno vai habitar na tua vida. E a tua vida nunca mais será a mesma. Tá? Então se você está em comunhão com a palavra de Deus, discerne o que é a igreja, teve um encontro com Jesus, amém? Participe conosco, tá? É um prazer ter você participando. Vocês foram batizados agora, a primeira ceia, a maioria aqui, né? Que honra, hein? Que honra. Quer subir aqui para participar comigo? Subam aqui, vai. Subam aqui. Fica aqui comigo. Pastora, vamos orar, consagrar os elementos? Amém? Queridos, aqui, ó, pode ficar aqui atrás, aqui onde estava o louvor aqui. Se quiser cantar, pode cantar também. Glória a Deus. O que é a ceia para a igreja cristã? Tá? Jesus disse, olha, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Fazei isso todas as vezes que beberdes em. Então é um memorial. Amém? É um memorial. Tá joia? Nós consagramos aqui os elementos. Você vai participar. Acabou a ceia. Aquele elemento ali pode ser dado para as crianças, para qualquer pessoa. Porque ele foi consagrado para um determinado fim. Só. Amém, gente? Tá? Então daqui depois ele vai lá para o Kids, lá do outro lado. Você que nos visita, acabar o culto aqui, vai lá do lado. Sobe nas salas, vê onde está sendo feito todo o investimento aqui que é arrecadado na igreja. Tá? O trabalho que estamos fazendo aqui da Páscoa Solidária, está ali no cantinho, lá por causa da mesa aqui hoje. Tá? Mas nós queremos enviar para comunidades carentes pelo menos 500 caixas de bombom. Pelo menos 500 caixas de bombom. Tá bom?
ajudamos pessoas no Nordeste, tudo isso com o dinheiro que você oferta, tá? E nós precisamos da sua ajuda para ajudar pessoas. Então nos ajude a ajudar. Nos ajude a ajudar. Tá bom? A igreja presbiteriana e algumas outras igrejas, elas creem na consubstanciação. Pastor, o que é isso? Eles creem que Jesus está representado aqui no nosso meio neste momento. Que Jesus está aqui. Tá? A Igreja Católica Romana, elas creem na transubstanciação. O que é isso? Elas creem que o pão é o corpo de Cristo e o suco é o sangue de Cristo. Nós não cremos assim. Nós cremos no que a Bíblia diz, que isso aqui é um memorial. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, porém consagrado, eles passam a representar corpo e sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Pai, oramos a Ti, Senhor, neste momento, e apresentamos a Ti, Senhor, o pão e o fruto da vide, Senhor, neste cálice. Pedimos, Senhor, ó Pai, venha consagrar este pão, para que ele venha se tornar símbolo, Pai, do Teu corpo que foi crucificado, Senhor, no nosso lugar. Nós temos plena convicção, Pai, de que aquela cruz era para nós, mas o Senhor foi no nosso lugar. Pai, consagra também, Senhor, este suco de uva, o fruto da vide que está neste cálice, Pai, para que ele venha simbolizar o Teu sangue que foi derramado, Senhor, naquela cruz, ó Pai, para purificar-nos de todo o pecado. No nome de Jesus, consagra, Pai, para a glória do Teu nome nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que não vão participar, se quiser, pode se assentar, fica à vontade. Os que vão participar, por gentileza, permaneça em pé, e assim que você pegar o cálice, você se assenta e aguarda para que possamos fazer a troca, tá bom, gente? Tá bom? Tendo dado graças, eu partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Pode servir. Vai pegando o cálice e adorando a Deus, tá bom? Servir o pecador, a cruz
quero deixar você à vontade para trocar o seu cálice, 2 minutinhos, com quem você quiser, em nome da sua comunhão, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus, só comigo. Glórias a Deus. É a vida da igreja, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai trocando e indo pro seu lugar, gente. Já vai indo pro seu lugar pra gente cear. Glória a Deus. Fica à vontade, tá? Deus abençoe. Fica à vontade. Fica à vontade. Glórias a Deus. Abençoa, viu? Bom demais ver você, viu? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Glória a Deus. Vamos cear, gente. Sempre. Pois é. Vamos cear, gente. Glória a Deus. Vamos lá? 2 minutos tá difícil, né? Vamos lá, gente. Tem horário, né? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, você que vai participar. Pegue o pão.
Pegue o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Participe com sentimento de gratidão ao Senhor. Glória a Deus. Abra o cálice. Glória. Glórias a Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participe com sentimento de vitória. Jesus vive. Onde está o Gabriel? É um nome muito chique. Gabriel Sfer. É você? Como é o nome? Olha aí, Sfair. Não é? Eu não sabia pronunciar, né? Não sei se é inglês, norueguês, australiano, né? Mas pronunciar errado é melhor não inventar, né? O Gabriel Sfair, ele expressa o desejo de fazer parte desta igreja. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, viu? Gabriel, o líder de jovens está atrás de você aí, ó. Vai te dar um abraço de urso, para você nunca mais esquecer. Amém? Gente, agora nos resta agradecer a Deus e ir para casa. Parabéns a todos batizados agora. Amém? Eram candidatos, agora são batizados. Amém? Eu quero só lembrar que nós vamos, dia 26 agora, vamos realizar o curso de voluntariado, tá? Pastor, eu quero servir na igreja. Tem que fazer o curso, tá bom? Tem que fazer o curso. Amém? Então, dia 26 agora, o curso de voluntários aqui na igreja, a partir das 14 horas. Então, você que quer, procure qualquer um dos voluntários que você vê na igreja aí, dê o nome que eles vão trazer aqui pra gente, tá? E no dia 26 você precisa estar aqui às 14 horas. Amém, gente? Amém. Mês de maio nós vamos realizar também, tá? Nós tivemos uma reunião com a diretoria hoje, deliberamos algumas coisas. Tá? E até o mês de junho nós vamos fazer o voluntariado todo mês, tá? Para ver se a gente também arregimenta mais alguns voluntários para o departamento Kids e também o da inclusão. Tá joia? Precisamos de pessoas que têm esse desejo. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, tá? Doe um pouquinho do seu tempo para cuidar de gente. Ajuda a gente, tá? Departamento de inclusão, se você ir lá agora, tem 3 ou 4 crianças neurodivergentes, tá? Crianças atípicas. E tem gente cuidando lá o tempo todo. Se jogando no chão, virando cambalhota. Segura um pelo pé. Tem 2 lá, irmão, que eu vou te falar.
Tem 2 lá, como que é o nome deles, pastor? Você sabe o nome dele? Pedro e... Olha, só faltou o barquinho. Pedro e João no barquinho. Se der um barquinho, vira. Irmãos, é coisa sobrenatural. E a mãe está junto lá. Está lá, também trabalha no I'm inside, que significa tô dentro. Tá? Então, vá lá, olha, vê a estrutura que nós montamos ali. Suba nas salas, abra as salas, olha lá. Tá? Isso é para cuidar do seu filho. Tá? Então, eu acho que, o que diz o bom senso? Estão cuidando do meu filho, então eu vou doar um pouquinho do meu tempo para cuidar do filho de alguém. Eu estou certo ou estou errado, gente? Então eu vou liberar você para ir para sua casa, comer sua pizza, o resto do almoço. Tá? Só nem pense em passar na minha casa, porque eu também vou por aí. Tá? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Visitantes, vocês não são mais visitantes. Chegando aqui, vocês não serão mais apresentados, porque nós queremos que você sinta-se em casa. Amém? Parabéns a todos que serviram, que trabalharam. A mesa nossa o mês que vem já você nunca mais vai ver essa mesa aqui, provavelmente. Tá? Sempre é uma mesa diferente, porque tem gente, pessoal aqui é top demais. Amém? Feche os olhos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Juntos digamos: Deus abençoe, semana de vitória.